Olá, esse é o programa de estreia do Café Imóveis. Nesse primeiro episódio, a gente tem um bate-papo muito especial com a arquiteta Luísa Carvalho, sobre a sua relação com a arquitetura, o urbanismo, especialmente em Barreiras. Temos também a participação do vice-prefeito de Barreiras, Emerson Cardoso, com a sua visão sobre o potencial da cidade, os avanços e o desenvolvimento. E ainda a cobertura especial do lançamento do Anuário Imobiliário 2021, um evento que contou com os principais profissionais e empresas do mercado imobiliário de Barreiras. E aí, vamos lá? Lu, obrigado por mais essa participação com a gente aqui do Café Imóveis. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Nossa, eu que tenho a agradecer e me sinto muito honrada em poder fazer parte de uma iniciativa tão bacana e tão interessante que eu tenho certeza que vai ajudar muito a consolidar e a fomentar o mercado imobiliário aqui em Barreiras. A gente espera contar bastante história. Eu acho que você tem muita história legal para contar para a gente, mas conta aí como foi que surgiu esse seu interesse pela arquitetura. Nossa, eu acho que o interesse foi até um pouco de uma maneira involuntária, né? Comecei fazendo faculdade na arquitetura e aí ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias, de ver... Era a sua primeira opção, arquitetura? Eu fiquei em dúvida entre arquitetura e história. E aí acabei achando melhor fazer arquitetura e arquitetura é aquele tipo de curso que desde o início ou você ama ou você odeia, né? Porque logo no primeiro semestre a gente já trabalha com projetos. E desde o início eu me encantei muito com a arquitetura e com todas as possibilidades que a arquitetura oferece, né? Da gente projetar, de mudar a vida das pessoas. Você fez sua graduação onde? Eu estudei em Brasília, na Universidade de Brasília, na UNB. Bacana. Você fez uma especialização na Itália também, né? Isso. Quando eu estava estudando na UNB, surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio de dupla titulação. Então, eu tenho uma formação aqui no Brasil e eu tenho uma formação com um diploma na Itália, na Universidade de Turim. Que massa. Então, eu posso atuar nos dois países. Você pode atuar nos dois países. Uhum. A gente vê Barreiras crescer assim, em uma proporção que até a gente que se conecta nesse mercado diariamente se surpreende. Então, o que você enxerga, qual a contribuição que a arquitetura e o urbanismo têm para esse crescimento saudável, de certa forma, que a gente vive hoje? Quando eu escuto essa sua pergunta, isso me traz uma reflexão muito profunda sobre qual que é a importância da arquitetura no desenvolvimento das cidades. E no caso muito específico de Barreiras, eu acho que a melhor forma de a gente entender sobre essa importância é a gente perceber o impacto que a falta de planejamento e a falta de arquitetura trouxeram para Barreiras. Barreiras foi uma cidade que cresceu, se desenvolveu muito rápido, talvez não tenha dado tempo de a gente seguir com esse planejamento, com esse ordenamento da cidade. Mas nos últimos anos, a gente percebe que a cidade tem tido uma retomada muito grande nessa questão do desenvolvimento urbano. Em questão da parte econômica, a gente viu a cidade sempre ser muito pulsante, muito movimentada e muito dinâmica e parecia que essa questão do desenvolvimento de projetos de arquitetura não estava acompanhando ali na mesma celeridade. Mas agora não. A gente vê que as pessoas já deixam de reconhecer o projeto arquitetônico apenas como um artigo de luxo, mas começam a compreender que ele também é importante para dar mais conforto para as pessoas, trazer qualidade de vida. Enfim, a gente vive, a gente faz todas as coisas nos espaços construídos, então Inclusive, teve um fato interessante que eu nem te conhecia nessa época até, na verdade eu te conhecia por nome, mas não sabia quem era a sua pessoa, que foi aquela reforma aquele projeto, na verdade, depois se tornou uma reforma qual o nome? Da Sertaneja? Da Sertaneja. Aquilo foi um marco que eu acho que, assim, naquele momento, quando eu acho que eu viajei, fiquei pouco tempo fora, e quando eu voltei, que eu passei no centro histórico, eu vi aquilo ali, a gente percebe a importância, às vezes, até de se manter algumas tradições, né? E aquilo ali, acho que naquele momento, assim, poxa, quem é essa menina? Quem é ela? Como surgiu essa ideia? Nossa, isso aí foi um convite muito interessante feito pelo Antônio Balbino, pelo Sávio, exatamente pelo fato de eu ter estudado algumas questões de restauro enquanto eu estive na Itália. Fiz um projeto e trabalhos muito ligados ao centro histórico e aí acabou surgindo esse convite. E realmente, é como você disse, é um local muito emblemático que faz parte da vida das pessoas, está todo mundo sempre passando por ali, vendo aquele prédio e aí aquilo ali, sem dúvida, resgatou um pouco da autoestima das pessoas, o senso de pertencimento.
E, enfim, aí a gente vai vendo que aos poucos as pessoas de Barreiras, nascidas aqui ou quem veio de fora, estão querendo que nossos ambientes tenham mais qualidade. A gente quer sentir esse conforto, e não que eu digo conforto do supérfluo, mas realmente é ligado à qualidade de vida. Não, ficou muito legal. Acho que por muito tempo aquilo se tornou um ambiente instagramável de Barreiras. Todo mundo queria ir lá para tirar uma foto, então foi show, viu? Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Lu, aproveitando o gancho aí dessa pequena reforma que você fez na Sertaneja, né? Foi anunciado recentemente aí agora a grande reforma do Centro Histórico, que eu acho que é uma obra que vai ser um marco para a cidade, e a gente sabe que você fez parte disso também. Conta pra gente aí como é fazer parte dessa, acho que é um novo momento da cidade. Nossa, é uma honra indescritível ter essa oportunidade de poder estar ali junto com uma equipe multidisciplinar, buscando a melhor proposta, buscando ouvir a população e buscando trazer um projeto que seja plural, que seja coletivo e que transforme um pouco da cidade e que aumente ainda mais a estima que as pessoas têm por Barreiras. Eu não tenho palavras. Como foi o começo disso? Como chegou até Luísa essa ideia de participar? Eu acho que uma base, o que acabou sendo uma base muito forte, foram todos os estudos que eu venho fazendo sobre Barreiras e sobre o Centro Histórico desde 2010. Então, em 2010, eu fui para a Europa, né? Fui morar na Itália, morei lá durante 2 anos, estudei no Politécnico de Turim. Então, lá eu tive minhas primeiras experiências com restauro, com restauração, além de poder vivenciar vários espaços urbanos revitalizados em cidades que eu visitei, em países que eu conheci. Então, aquilo ali traz uma bagagem já muito forte. E aí eu escolhi como tema da minha dissertação na Itália exatamente a valorização do mercado municipal. Então, eu fiz um estudo muito detalhado sobre Barreiras, sobre o prédio do mercado e sobre várias obras e edifícios que têm esse caráter histórico aqui da cidade. Quando eu voltei para o Brasil, lá na UNB, eu já fiz um projeto, então já era um trabalho mais voltado para urbanismo. Então, na Itália foi a parte teórica. Quando você teve essa ideia, você imaginava, sei lá, eu acho que um projeto, eu tive acesso a poucas informações e imagens, mas sei que é um projeto fantástico, que vai mudar completamente o cenário do Centro Histórico. Mas assim, é um trabalho que envolve tempo, acho que não foi fácil você se dedicar todo esse tempo. Sim. E, inclusive, assim, a gente fala de gestão, mas nada era certo, né? Talvez fosse uma coisa que fosse engavetado pro resto da vida e ninguém fosse dar atenção. Na verdade, assim, começou como aquele projeto teórico de faculdade, mas que exatamente por ser um tema de tanta urgência para a cidade, aquilo ali acabou sendo levado à realidade, né? Então, em 2018, eu fui convidada pela prefeitura para poder liderar uma equipe que faria esse projeto. Para a gente fazer esse projeto, que ele já não é mais o mesmo que eu fiz antes, né? O que eu fiz antes serviu como base, como estudos, mas aí a gente fez uma série de encontros com a população, pesquisas online, pelo celular, até porque tem que atender uma série de coisas, inclusive audiências públicas, né? Claro, com certeza, PDU sem dúvida. Da cidade. Exatamente, aí fizemos audiências públicas para poder entender quais eram as vontades da população e é óbvio que atender a todos é impossível, mas aí a gente tentou ao máximo, ao entender essas necessidades, criar um projeto que fosse plural, que fosse coletivo. Eu gosto muito dessa ideia porque, assim, quando a gente se joga, na verdade, se joga de cabeça, né, como você se jogou num projeto desse, é porque a gente fala um pouco de propósito, né? E tem muita gente que, acho que como em qualquer profissão, entra na arquitetura, vê hoje quem é Luísa hoje, quem é Luísa atrás, pô, a arquitetura é um negócio que dá dinheiro. E eu acho muito legal isso porque a gente só tem retorno dentro daquilo que a gente faz quando a gente faz aquilo com propósito. Eu acho que essa ideia de você, lá no início, mesmo sem imaginar que uma gestão fosse adotar isso, é fantástico. Eu acho que isso vai ser bem legal, né? Você entra para a história da cidade, né? Nossa! Passar a reescrever um lugar que já tem um contexto histórico. Poder fazer parte disso e desse momento, desse novo momento da cidade é muito, muito gratificante. É você ver que valeu a pena. E esse é um sentimento assim, que eu tenho muito forte quando eu passo ali no Parque Novo Tempo, que também foi um projeto que eu tive a oportunidade de fazer na gestão anterior. E toda vez que eu passo ali de carro, final de tarde, que eu vejo aquele tanto de pessoas usando espaço público,
É interessante como que as pessoas são sedentas, né, de espaço público. É um espaço legal, bacana e tudo, mas você tem o quê? Uma ciclovia, uma pista de Cooper, mas É simples, mas é emocional, entendeu? É emocional e tem um ponto interessante que as pessoas não observam. As requalificações de espaço público unem as classes. Você vai no Parque Novo Tempo, você vê pessoas que moram no centro, você vê que pessoas de todos os bairros com um propósito, praticar esporte, porque hoje eu acredito que seja o melhor, o espaço público mais qualificado para uma prática esportiva. E vem o Centro Histórico agora, que eu acho que também marca vários momentos, tem muita cultura, muitos acontecimentos, a virada do ano sempre ali, eu acho que a expectativa é enorme. E ainda mais quando a gente vive esse contexto atual de pandemia, a gente vai pensar melhor nos lugares que a gente vive, né? Tanto dentro da nossa casa quanto fora, porque a gente começa a sentir falta dos espaços públicos, da convivência, da integração com as pessoas. E a história e o propósito desse projeto é exatamente esse: proporcionar ambientes que as pessoas possam se encontrar, que as pessoas possam estar, que elas possam estar confortáveis em áreas sombreadas, áreas arborizadas. E, enfim, é toda uma ideia de que o espaço possa ser usufruído, porque se você for prestar atenção, o espaço ali ele não está sendo 100% usufruído. Ele é usado em alguns momentos durante a noite e durante o dia ele não é usado por pessoas, ele é usado majoritariamente como estacionamento. E estacionamento, assim, são locais que trazem um pouco de insegurança, uma certa marginalização do espaço, não é agradável, não é confortável. E aí a nossa ideia acho que você tem que escrever um livro, porque você tem participado aí de resgatar uma história contemporânea e de projetos modernos também, né? Como o Parque das Águas, que você tem acompanhado aí desde o início, que é um novo momento que a gente vai falar mais para frente dele, mas que também é um ponto muito interessante de escrever a história de Barreiras, né? Porque a gente pode ali trazer um novo traçado, um modelo de traçado urbano, um modelo de padrão de pequenas cidades, a famosa cidade dos 15 minutos, em que você... Sim, legal o conceito. Muito legal esse conceito, né? Que você consegue, em 15 minutos, andando a pé, acessar qualquer coisa, acessar a escola, acessar um restaurante, o escritório onde você vai trabalhar, tudo conectado com a sua casa. Então, é um novo formato de viver. E eu acredito também que ali existe uma ideia de trazer qualidade. Então, as pessoas vão começar a exigir também. E aí, isso é um desenvolvimento que impacta na cidade inteira, não é só o Parque das Águas. Com certeza. Eu acho que é um novo momento e principalmente as pessoas, o consumidor final, aquelas pessoas que querem um espaço mais qualificado, hoje percebe a importância de um projeto, de uma arquitetura, né? A gente vive isso hoje, por exemplo, em um cenário quando a gente vai vender imóvel. O ciclo de venda de uma família que é muito longo, e aí eles não se projetam para um segundo imóvel maior. O que é que eles faziam, né? Constroem uma casa bacana e aí a família começa a crescer e vem aqueles puxadinhos. Só que não é nada estruturado, não tem estudo, não tem nada. E, naturalmente, as pessoas constroem o dobro transforma aquele imóvel no dobro de área construída e quando você fala em venda, ninguém quer comprar, porque é uma casa sem projeto. Ele tem quantidade, tem tamanho, mas não tem valor. Não tem valor, não é? Porque as pessoas olham para aquilo ali, elas veem uma desordenação, uma bagunça, às vezes um material escolhido que não é adequado. Muitas vezes são projetos de expansão que não consideram manter ventilação, manter uma boa iluminação, manter os fluxos, e tudo isso é objeto do estudo da arquitetura. E eles só perceberam isso na hora da venda. E a maioria chamou arquitetos para quê? Para tentar resgatar um pouco ali, mudar aquele cenário para ver se torna um imóvel vendável. Mas que muitas vezes acaba sendo difícil. A gente pode até tentar maquiar, mas tem coisas estruturais que você não dá para fazer milagre, não conseguindo fazer um milagre, exatamente. Show. Lu, já que a gente está falando sobre desenvolvimento, sobre barreiras que crescem, a gente convidou o vice-prefeito Emerson Cardoso para falar um pouquinho disso. Vamos assistir? Vamos nessa. Bom, primeiro a gente precisa entender a contextualização da nossa cidade. Se a gente for avaliar, na década de 80, Barreiras tinha uma população de 40 mil habitantes. Nós estamos em 2021 e estamos beirando aí aproximadamente 160 mil habitantes, então a gente quadruplicou a população. É uma cidade centenária, né, com vários problemas, digamos, antigos, de urbanismo, enfim, que precisa ser revisto, precisa pensar numa cidade muito mais cosmopolita do que ela é, então isso traz um desafio muito grande para a gente. Um outro detalhe também, quando se fala em desenvolvimento, lembra-se muito da nossa cidade por conta do agronegócio.
sem dúvida, somos uma fronteira agrícola. Na década de 80 se dizia o seguinte, que nada que você plantasse no cerrado, você teria resultado. E graças à inovação, à tecnologia, principalmente dos nossos produtores, né, que entenderam o nosso potencial, hoje a gente vem se destacando. E é tão interessante isso que durante todos esses anos, talvez como porta de entrada pela agricultura forte, mecanizada que nós temos, hoje nós temos outros vetores econômicos, notadamente na área de comércio, de serviço e um setor que vem se destacando cada vez mais, que é o mercado imobiliário. Eu diria que a gente tem dois desafios muito interessantes que vão se transformar em oportunidades para a nossa cidade e região. Primeiro, a questão da ampliação do nosso aeroporto. Para mim, essa é uma obra estruturante e fundamental para que a gente se destaque cada vez mais no cenário nacional. Um outro detalhe é a FIOL, a Ferrovia Oeste e Leste, que vai fazer com que a gente possa levar não só as nossas commodities agrícolas, mas que a gente possa atrair outros investidores e utilizando essa plataforma, né, ou seja, utilizando os trilhos desse trem, essa locomotiva, para também levar o nosso desenvolvimento. Esse é do ponto de vista estrutural macro. Internamente, a gente também tem algumas atividades, alguns deveres de casa. Inclusive, isso consta no nosso plano de governo, que nós estamos trabalhando nessa gestão, porque nós temos aí, percebemos também duas grandes oportunidades para a cidade de Barreiras, que, como eu disse, a gente pretende implementar, né? Já estamos nessa fase de planejamento, que é um plano de diretor urbano, né? De mobilidade urbana, um plano de mobilidade urbana, melhor dizendo, que é fundamental para que a gente coloque essa cidade cada vez mais para o munícipe, né? Uma cidade que seja pensada para as pessoas, que as pessoas possam se apropriar dos espaços públicos, né? Um pertencimento aos espaços públicos, que a gente possa transitar numa cidade melhor, mais organizada e perder menos tempo no tráfego e no trânsito, ou seja, trazendo qualidade de vida para as pessoas. Então, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana é um desafio da nossa gestão que nós vamos implementar. O outro, que eu também considero importantíssimo, é a gestão dos resíduos sólidos. Pouquíssimos municípios se preocupam com isso ou têm isso como algo tangível para a administração pública. Nós estamos trazendo essa responsabilidade até porque o tratamento do lixo é algo fundamental, principalmente a sua destinação e reaproveitamento. Essa é uma preocupação do mundo que hoje está sobre a nossa mesa aqui no município de Barreiras. Então, acredito que isso também vai ajudar muito essa cidade. Um outro detalhe que a gente fala de desenvolvimento foi o que foi feito nos últimos 4 anos da gestão. Foi uma cidade que foi pavimentada, foi uma cidade que pensou realmente a questão da estrutura física e uma infraestrutura de melhor qualidade para proporcionar isso para os seus munícipes. E um fato interessante é o seguinte, cada vez que você melhora a cidade para o cidadão, você melhora também a cidade para o investidor. Então essas duas coisas precisam caminhar juntas. Eu percebo que esse movimento é um movimento natural que a nossa cidade tem, consolida o setor de comércio, sem dúvida nenhuma, cresce o setor de serviço, principalmente na área da educação e saúde, e pavimenta o que nós estamos enxergando hoje, que é, sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário. E outro detalhe interessante, nós temos aqui terra, nós temos reserva hídrica, nós temos produtor, nós temos tecnologia, nós temos campo para poder continuar produzindo e algo que é fundamental, temos demanda. O mundo demanda por aquilo que a gente produz. Paralelo a isso, tem a localização estratégica do município de Barreiras. Eu digo estratégica por ser o polo, a principal cidade do oeste da Bahia, que fica próximo de outras cidades circunvizinhas e com o aeroporto e a FIOL, eu tenho certeza que isso aí vai facilitar muito a nossa infraestrutura e potencializar ainda mais o que a gente produz aqui. Um detalhe interessante para a gente aqui reforçar é que 2020 trouxe cada vez mais o crescimento do comércio, mesmo num ano atípico de pandemia, por decisões corretas e coerentes que foram tomadas pela gestão pública municipal. A gente continuou produzindo, apesar de um momento atípico, a cidade continuou tendo recorde de produção agrícola, então o comércio e serviço continuou crescendo e aquecido. E o que nos chamou a atenção foi o mercado imobiliário.
O mercado imobiliário, ele se consolida com 2020, em 2020 e 2021 a tendência é crescer cada vez mais. Quando você pavimenta uma rua em um bairro distante, você está levando desenvolvimento para aquele bairro. Você está fazendo com que a ciranda econômica traga oportunidades para muita gente e outras empresas de outros segmentos, né? Então a gente tem digamos assim, uma empresa satélite, uma oportunidade satélite que seria o mercado imobiliário e vários outros que ficam gravitando ao lado. Por exemplo, material de construção civil, aí você tem design de interiores, você tem a própria mão de obra que você acaba absorvendo e com isso aí você vai ter que também trazer alimentos, vai ter que trazer segurança, enfim, uma cadeia grande de oportunidade. Então 2020 descortinou para Barreiras uma nova vocação que é o mercado imobiliário. Em 2021 a tendência é crescer. Reforço isso não só pelo que eu percebo e vejo aqui em Barreiras, mas além de estarmos atraindo muitos investidores, a cidade está ficando mais bonita não só no bairro, como também no centro. A gente percebe o crescimento dos prédios aqui na nossa cidade, os edifícios estão cada vez mais modernos, mudando também a paisagem e o design urbano da nossa cidade, e isso é muito bom. E isso é, digamos assim, qualificado e certificado por pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil. Recentemente, a Urban System, né, que é uma empresa de inteligência comercial, inteligência urbana, e me chamou bastante a atenção. Dos municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil, Barreiras ficou em 18º lugar como o melhor município para investir no mercado imobiliário. Isso só qualifica, né, aumenta a nossa responsabilidade e mostra a consolidação desse novo vetor econômico para a nossa cidade e região. Lu, fala um pouco para a gente agora como a classe de arquitetos vem se fortalecendo nesse mercado que cresce cada vez mais aqui. Rony, eu acho que um grande marco do setor aqui de arquitetura e urbanismo para a cidade foi a criação do Núcleo de Arquitetos e Urbanistas do Oeste da Bahia. Como surgiu essa ideia? É uma associação que surgiu com uma reunião dos arquitetos. A gente foi vendo a importância que tinha de a gente estar em contato, de a gente se comunicar e a gente principalmente fortalecer e valorizar a nossa profissão. Existe um desconhecimento ainda muito grande sobre o que é arquitetura, sobre o que o arquiteto faz. Como eu já falei, é muito relacionado a um artigo de luxo, a ser uma coisa inacessível, sendo que a arquitetura, na verdade, faz parte da vida de todo mundo, faz parte das nossas casas, das nossas escolas, das igrejas que a gente vai, das ruas, das praças, enfim, então... Um ponto interessante, falta, né? Que eu vejo muito questionamento é que as pessoas falam... isso é em qualquer profissão, relação de preço e valor, né? E isso, para a gente que lida com esse mercado dia a dia, é muito claro que a arquitetura, principalmente um profissional com uma visão, com o conhecimento que você tem, vai fazer com que uma pessoa construa um imóvel com uma redução aí inimaginável se ele não contratasse um arquiteto, né? Então, essa proposta de valor, ela é muito ainda desconhecida pela população. De entender qual a verdadeira importância de um projeto arquitetônico. Existe uma dificuldade muito grande da percepção de valor na prestação de serviço, que é o caso do arquiteto, do advogado, enfim, as pessoas elas conseguem entender melhor quando elas estão comprando coisas. E aí, no caso da arquitetura, acaba acontecendo que muitas vezes a percepção de que aquele projeto fez falta só acontece depois que ele já está construído. As pessoas pensam que vão gastar mais, pensam que o arquiteto vai trazer um projeto que ele não vai poder pagar a obra, quando na verdade o papel do arquiteto é exatamente entender qual é a disponibilidade que a pessoa tem, quais são as suas principais necessidades e fazer um projeto que atenda exatamente a esse programa de necessidades. Bacana. E como que a ANAL entrega isso hoje para a cidade? Eu acho que a gente consegue fazer, especialmente, uma união dos profissionais. E aí a gente consegue, entre nós, melhorar a nossa prestação de serviço, tirar muitas dúvidas. A gente entra muito em contato com o Conselho de Arquitetura, buscando e, inclusive, exigindo que seja feita uma fiscalização do exercício legal da profissão, porque tem pessoas que, às vezes, não podem estar exercendo. E o interessante é que o projeto urbanístico e de arquitetura seja realmente feito pelo arquiteto, que é o profissional qualificado para isso.
Então, existem diversas formas a gente contribuir e eu acho que é principalmente pela nossa união. Então, a gente faz também eventos, participa de coisas. E a cidade ganha com isso, né? Acho que podia fazer uma campanha aí para a galera mandar pergunta e chamar a galera da NAU aqui para responder. Nossa, seria muito legal. Isso aí eu acho muito legal. Por exemplo, quando você investe numa simples fachada de um imóvel, e aí eu estou falando de uma visão já comercial. Às vezes você gasta muito mais para fazer um negócio quadrado e às vezes você, com a arte, né, a arquitetura para mim está ligada à arte, você traz ali um conceito diferente e completamente diferente a visão de quem quer comprar imóvel. Né? Claro, e a questão da estética é agradável aos olhos, a gente se sente bem, a gente se sente confortável e isso é importante também. E além do fator da estética, existe o fator da racionalidade, que é a gente poder atender aos custos, às questões estruturais, está sendo tudo feito ali nos conformes. E tem um outro fator super importante, que é o fator da funcionalidade, que não adianta também você construir uma coisa que é bonita, que cabe no bolso, mas que não vai funcionar. E aí esse que é o papel do arquiteto, tentar reunir todos esses 3 aspectos para poder fazer um E eu acho muito legal porque às vezes é uma experiência. Eu fiz meu home office recentemente em casa e tem todo um conceito, né, para ambiente, para o que eu queria, eu precisava de um espaço para mim me concentrar, para mim estudar e às vezes até a gente que lida dia a dia com esse mercado acha que, será se funciona mesmo, uma luz mais clara, outra um pouco mais clean e realmente dá tem uma proposta de valor agregada nisso. Claro, e a arquitetura, ela, quer queira, quer não, ela trabalha ali com as emoções e com as sensações que a gente tem. É muito ligada à percepção sensorial. Eu acho muito legal, porque... E aí isso causa efeitos nas pessoas. Você copiar, você ter essa percepção de tentar entender o que a pessoa quer e trazer aquilo ali para um projeto muito show. A primeira vez que eu fui assim num prédio muito incrível foi quando eu fui para Barcelona, fui visitar a Sagrada Família e aquilo assim me emocionou de um jeito que escorreram as lágrimas, sabe? Porque era um ambiente assim, no momento que eu fui, com uma luz, com um espaço enorme, bem feito e você sabendo a história daquele local. Então, a arquitetura, inclusive, tem bacana, né? essa capacidade, sabe? De ir lá fundo da gente e extrair o que a gente tem dentro. Eu fiz uma viagem também, a gente ficou num hotel um pouco antigo, mas luxuoso em Buenos Aires, né? Um hotel que recentemente foi reformado, mas você percebeu que era uma estrutura mais antiga, mas com contexto histórico. Eu acho que eu fiquei uma manhã subindo, descendo escada, vendo os ambientes. Acho bem legal essa ideia. E eu acredito que a gente vive esse novo momento. O barreirense ele vai com certeza olhar para isso aí, porque isso agrega valor. Sim, e uma coisa assim que eu vejo que tem acontecido é que algumas pessoas estão fazendo investimentos muito interessantes nos prédios para montar os seus consultórios, os seus escritórios, as suas construtoras, enfim, para abrigar ali os seus empreendimentos e isso está trazendo uma renovação na cidade, porque todo mundo olha aquilo ali e se encanta e aí quer ter também ambientes de qualidade. E aí é uma coisa assim, que algumas pessoas começam esse investimento e vão servindo de exemplo e vai trazendo uma renovação geral para a cidade. Quando você olha para o que está acontecendo, na verdade, em Barreiras, e assim, a arquitetura ela está ligada a várias outras profissões, como as incorporações, construções, surgimentos de novos bairros planejados, imobiliárias, corretores. O que se esperar para um futuro com essa expansão de Barreiras? Barreiras é uma cidade assim que tem uma dinâmica muito diferente, atípica e que traz oportunidades para muitas pessoas, muitas profissões e muitos setores. Então, assim, a expectativa é extremamente positiva. E aí, em relação ao projeto, em relação à arquitetura, eu sinto que esse planejamento, esse projeto arquitetônico, ele é o primeiro passo. Então a gente começa por ele e aí depois ele se conecta com todos os outros setores. Então, setor de construção, setor de engenharia, setor de interiores, e aí a gente tem os prédios, os novos bairros planejados, as novas casas que vão ser construídas e no final tudo isso se conecta com o setor imobiliário. O que é interessante até, tem até um case de uma venda que a gente fez, você estava presente, tive a felicidade de presenciar, que foi a decisão de um cliente no Parque das Águas que ele não queria de forma alguma comprar um terreno porque ele era poente.
e naquele momento você deu uma explanação muito breve ali, ele adquiriu e até a nossa equipe passou a se atentar mais. Qual a importância, qual a diferença disso hoje? Claro, porque tudo isso tem a ver com a necessidade, com o tipo de projeto que cada um vai fazer. Então, nesse caso muito específico ali, uma residência que as pessoas hoje estão usando as áreas de lazer integradas com as casas, elas não são mais separadas. Então, se o seu terreno é poente, essa sua área de lazer integrada com sua casa vai acabar ficando na sombra. Então, são coisas assim que às vezes a gente tem um conceito lá atrás que não acompanhou a nova cultura que começa a surgir. E aí a arquitetura tem esse papel de entender a necessidade do cliente e aí trazer o melhor produto. É meio parecido com o mercado imobiliário, não é não? Eu acho que vou lhe convidar para um 10º emprego, e se tornar corretora de imóveis aí, que isso agrega muito valor na hora da venda, é bem interessante. Lu, e a gente finaliza aqui nosso primeiro episódio. Eu acredito que vai ser muito importante para as pessoas perceberem a importância da participação de um arquiteto, né? Que eu acho que a construção de uma casa sempre é uma arte. Eu particularmente gosto bastante e eu acho que sua contribuição aqui foi fundamental. Valeu mesmo, de coração. Muito obrigado por sua participação muito especial aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço e fico extremamente honrada e feliz de poder estar aqui participando desses projetos que eu tenho certeza que será assim um novo momento, marcará um novo momento para a cidade de Barreiras. Parabéns pela iniciativa e eu desejo muito, muito sucesso. Show, obrigado e parabéns por reescrever a história de Barreiras aí com tudo que você contou. Valeu. Bom, pessoal, e agora a gente vai acompanhar o que aconteceu no lançamento do Anuário Imobiliário de 2021. Eu achei o evento muito bacana, na verdade, assim, para a gente que está no mercado de Barreiras há 8 anos aí, acompanhando toda essa evolução, nada mais justo do que a gente ter a possibilidade de registrar isso, né? Tudo que a gente tem vivenciado ao longo desses anos e o que a gente vai vivenciar agora em 2021. Então, é uma proposta muito bacana, a Remax, sem dúvida nenhuma, não poderia ficar de fora disso. Nós vamos apoiar e participar juntamente com a OPA e toda a equipe do Café Imóveis para apoiar essa iniciativa. Olha, eu achei a proposta do anuário bastante inovador para a cidade, com certeza vai trazer grande visibilidade, né, para esse boom imobiliário, vai valorizar também, né, a nossa cidade, mostrar mesmo o potencial que Barreiras tem, né? A iniciativa já foi um sucesso e esperamos que os empresários, né, os provedores desse anuário sejam realmente retribuidores desse esforço, desse trabalho, desse empenho de Ronilson e sua equipe. Importante para a cidade porque ele elucida para a gente, clarifica realmente o potencial imobiliário que Barreiras tem. A gente, apesar de atuar na área, às vezes a gente não tem essa dimensão do que é realmente o mercado imobiliário aqui. Uma honra estar hoje aqui presente nesse lançamento que eu acho que fantástico, né? A OPA, junto com o Ronilson Remax, que é o Anuário Imobiliário de Barreiras, né, de 2021. Olha, eu vou contar, viu? Vai ser assim. Aliás, eu acho que as pessoas ainda não têm ideia do que vai ser esse projeto. Eu estou de parabéns e nós da Solari vamos estar assim, 100% colados com esse projeto. Quero também que a gente consiga estender isso para outras cidades, principalmente para Luiz Eduardo também. Já me sinto filha do Oeste também e contribuir também para que a gente consiga cada vez mais trazer informação, trazer novos investidores, contribuir cada vez mais para o nosso Oeste. Achei um evento super importante, acredito que vai acrescentar muito no mercado de Barreiras e a gente está muito empolgado para que esse sucesso aconteça o mais rápido possível, para que nossa cidade cresça cada vez mais. Sensacional, é isso que eu resumo. Entusiasmo, otimismo e oportunidade. O lançamento do café foi extraordinário. Vejo pessoas extremamente voltadas ao desenvolvimento de Barreiras. E o Sicredi, mais uma vez, coopera para crescer com o mercado imobiliário. Esse evento vai pontuar e vai mostrar e registrar, né, durante todo o ano
esse mercado muito importante para a nossa cidade, que é o mercado imobiliário. E hoje é muito bacana ver como as pessoas acreditam no potencial que realmente Barreiras tem e que a gente acredita, sempre acreditou. E agora com a gestão atual do prefeito Zito, né, que deu um outro ânimo, né, nós transformamos Barreiras aí, em 4 anos nós mandamos praticamente 40, avançando 40 anos, né, e vamos crescer muito mais. Então a gente está bem esperançoso, estamos trabalhando muito para aproveitar esse momento. Nós adoramos o evento, foi uma satisfação esse convite de Ronilson, do pessoal da UPA, e a gente, em nome da Construtiva, reforça esse laço que a gente tem com eles e a gente espera aparecer no anuário, contemplar e que esse seja um projeto duradouro para Barreiras. E hoje eu fiquei mais animada ainda porque a prosperidade aqui está muito boa e eu estou muito animada para tudo que vem aqui pela frente. O evento realmente está de parabéns, né, por lançar esse projeto aí inovador, diferente e que envolve o setor imobiliário, que é o responsável, é a mola propulsora, né, da construção civil. Então, de parabéns, e todo empresário realmente vai participar firme e forte desse projeto, que realmente vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Então, de parabéns aí, a UPA aí e todos vocês. E a Construtiva está aí para apoiar essa iniciativa. E 2021 que seja um sucesso aí para todos. Parabenizar aí a todos os idealizadores do evento, foi muito importante. Parabéns a Joab, a Ronilson aí pelo esse evento maravilhoso, né? E dizer que nós do Bradesco estamos à disposição ali para poder avançar nesse plano tão importante. Eu achei o evento incrível, a gente conseguiu reunir aqui uma série de pessoas do mercado imobiliário. Foi muito importante a gente conseguir reunir essas pessoas aqui, né? Todos entusiastas desse mercado. Foi um encontro muito bacana, muito incrível, está sendo ótimo. Pessoal, muito obrigado por nos assistirem até aqui. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e até o nosso próximo episódio do Café Imóveis.